Bom, o professor Flávio me convidou para fazer essa apresentação. Eu tive a honra de participar como coautor no capítulo sobre ventilação do livro, do Compost Barnes, certo? Mas ele me pediu que eu falasse especificamente sobre a tecnologia HVLS, que são os ventiladores que nós fabricamos, nós da Elefante, né? Então, aqui está o meu contato. Alguém que tenha alguma dúvida pode também solicitar algum material, documento aqui por esse e-mail. Então, vamos seguir. Bom, todo mundo sabe que a ventilação ela pode ser natural, como diz o professor Flávio, também pode ser forçada. Já de muitos anos, lá tem essa situação dos eunucos, né? Usando um leque na ponta de um cabo e deslocando mecanicamente esse leque para poder, então, gerar um vento, gerar uma brisa para conforto, né, de pessoas, né? Depois isso aqui acabou evoluindo para o leque que todo mundo conhece. Lá no século XIX, logo em seguida do descobrimento do motor elétrico, esse americano aí, Wheeler, ele colocou esses leques em material metálico em torno de um eixo com um certo ângulo, girando e provocando, então, eletricamente, transformando energia elétrica em energia de ar, né, de deslocamento de ar, que daria, então, a partir daí, conforto humano também, de uma forma automática, e para animais também, né? Todo mundo deve ter um ventilador desse em casa desde muito tempo, né? O que realmente é a sensação térmica? É a temperatura efetiva, que é a temperatura que nós sentimos em relação a uma corrente de vento, né? Nada mais confortável do que num dia de calor nós sentirmos uma brisa no rosto, nos braços, enfim, onde o efeito é de evaporação de uma parcela da umidade da pele. Isso ocorre nos animais também, com maior ou menor intensidade, e isso dá uma sensação de frescor. Então, ali nós temos um exemplo, no lado direito aqui desse ábaco, nós temos ali a temperatura de bulbo seco, que é a temperatura que se noticia no rádio. Hoje, em Belo Horizonte ou em Porto Alegre, está 30 graus, tá? Só que eles também falam em sensação térmica, mas a sensação térmica, na verdade, é uma relação entre a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido, que tem a ver com a umidade relativa. Então, quanto menor a umidade relativa, maior é a sensação térmica, a temperatura efetiva. Aqui nesse exemplo, 30 graus de temperatura efetiva, temperatura de bulbo seco, aliás, né? E 20 graus de temperatura de bulbo úmido. Sempre a temperatura de bulbo úmido é menor que a temperatura de bulbo seco. Então, sempre uma brisa vai provocar, um deslocamento desse ar atmosférico vai provocar uma sensação térmica menor. Aqui, no caso, está 30 graus na rua, digamos assim, ou no ambiente. Simplesmente eu deslocando esse ar a 1 metro por segundo, que é o que sinaliza ali a seta, eu vou ter uma sensação térmica de 24 graus, certo? Então, isso aqui explica o objetivo da ventilação, seja natural ou mecânica, para a melhoria de condições térmicas. Aqui nós temos o quê? A situação do ar, esse ar em movimento, né? Por que esse ar refresca, afinal? Nós temos aí essa figura de um varal, onde tem as roupas ali estendidas. Então, o que acontece? O ar em deslocamento, né? Aqui no caso é um ar natural, ele reduz, a física dele ocorre que ele reduz a pressão hidrodinâmica. A redução da pressão hidrodinâmica acaba provocando a evaporação. Então, nós podemos dizer que uma roupa no varal, ela seca mais pelo vento que está passando por ela do que pelo próprio aquecimento do sol. Evidente que as duas coisas vão acelerar essa evaporação. Essa roupa vai secar mais rápido se tiver esses dois agentes, esses dois componentes. Mas somente o sol não é suficiente para secar essa roupa mais rápido. Tem que ter a incidência de vento, né?
desde que seja um vento com uma umidade menor. Um dia como esse aí, de sol, bastante sol, o vento naturalmente tem uma umidade relativa menor. Então, a pressão hidrodinâmica, a capacidade do vento de absorver umidade é bem maior. Aqui, esses fenômenos físicos que acontecem com o ar, eles podem ser medidos, podem ser trabalhados, digamos assim, em cima de um ábaco psicométrico, onde nós temos ali os 8 processos que acontecem com a física do ar. Né? Então, nós temos ali a temperatura de bulbo seco, que eu comentei agora há pouco, a temperatura de bulbo úmido, a umidade relativa, a temperatura de ponto de orvalho, né? Umidade específica, entalpia e volume específico. E nós temos ali, esse que eu enumerei, são 7 processos, mas, na verdade, tem 8 processos. Esse aqui, ó, é um processo de desumidificação química. Esse processo só é possível conseguir com um equipamento específico. Para vocês terem uma ideia, existe um equipamento que é usado, por exemplo, para a fabricação do M&M's, aquela balinha que tem aquela casquinha crocante como nenhuma outra, né? Aquela casquinha, aquela crocância, ela é possível através do desumidificação química. Existem poucos fabricantes que fazem uma máquina que dá esse efeito. Mas no caso desse assunto que nós estamos falando, que o professor Flávio acabou de dar vários exemplos, nós estamos tratando de um galpão aberto, né? Um galpão onde não tem paredes, onde nós não temos como dominar a física do ar dentro desse galpão. Então, na verdade, todos esses processos aqui, eles são improváveis no domínio, nós não temos como dominar. Então, para nós, isso aqui não vai valer de nada, embora exista isso, né? Claro que num ambiente fechado, numa residência, num galpão, aliás, num pavilhão industrial, tudo isso aqui é possível dominar. Agora, numa cama de compost, num galpão de compost, ou seja, até de freestyle, isso aqui não vale nada para a gente. Então, o que acontece especificamente numa cama de compost, né? Acontece esse diagrama mostra, né, como que a gente pode tratar essa situação. Nós temos aqui na esquerda, né, um ar que está vindo ou forçadamente ou naturalmente, que vai entrar no galpão. Esse ar está carregado de uma temperatura e de uma umidade relativa. Para que ele consiga fazer a transmissão de calor e absorção de umidade dentro dessa camada laminar, limite laminar, que seria a cama de compost, ele vai entrar em cima dessa camada e vai arrastar isso e vai fazer essa troca térmica e também troca de umidade, ou seja, vai absorver a umidade, desde que seja a temperatura menor ali fora e umidade menor. Do contrário, não vai acontecer isso. Então, isso nós não dominamos, nós não temos como dominar, como eu exemplifiquei ali em cima. Nós estamos tratando de ar exterior na condição de temperatura e umidade da região. Isso tem uma variação muito grande ao longo do dia, ao longo das horas, ao longo dos períodos do ano, né? Então, esse é o desafio. Como fazer de forma mais eficiente essa troca em cima da cama? Então, assim, voltando, né, como o professor comentou lá, né, nós temos basicamente 3 objetivos com uma ventilação forçada num galpão de compost. Conforto térmico para as vacas, desumidificar a cama, diluir gases, né? Não necessariamente nessa ordem. Okay? Tecnologias atuais para a movimentação do ar forçado, né? Então, nós temos aqui as duas tecnologias, que também foram citadas já, que é o baixo volume, vamos dizer assim, não seja pouco, mas baixo volume e em alta velocidade. E o HVLS, que é o grande volume com uma baixa velocidade. Nós vamos ver depois o que é essa velocidade, tá? Então, na verdade, assim, o LVHS ele só surgiu depois do HVLS. Quando o HVLS surgiu,
Aí resolveu-se, digamos, normatizou chamar o ventilador já conhecido, né, até então, como LVHS. Aqui nós temos uns exemplos de ventiladores LVHS, que é o ventilador esse da direita, que muitos conhecem, está sempre em fotos de galpões de vacas, né? Esse do meio também é um LVHS, mais utilizado para exaustão de cozinhas industriais, de indústrias e tal, por isso que ele tem mais espaço, para ele gerar mais pressão do que vazão, propriamente dito. E aqui nós temos um ventilador com um perfil mais trabalhado, mais desenvolvido, que inclusive eu creio que o Caio vai comentar sobre essa tecnologia também, que é uma evolução, na verdade, do LVHS. Existe também outros ventiladores LVHS, que são os radiais e os centrífugos radiais, né? Que são ventiladores utilizados para aplicação de específicas na indústria, em silos e outras situações de aplicação. Aqui, então, o que acontece na física de produção de vento do LVHS, do ventilador comum, né, vamos dizer assim. Então, aqui nós temos uma pá, que ela pode ser reta ou curva. Normalmente, ventiladores de teto das residências e alguns modelos têm o perfil da pá reto. A pá se desloca nesse sentido, ela corta o ar e joga esse ar para baixo por arraste, né? Então, ela pega como se fosse uma pá, né? Pega uma pá, joga assim, como se fosse um remo dentro da água para impulsionar uma canoa. Então, é isso que ele faz. Evidente que esse esforço é grande, né? Dependendo do volume que ele quer deslocar e da própria pressão. E aqui atrás dessa pá gera uma turbulência. Turbulência, em se tratando de fluido, é ineficiência. Então, aqui nós precisamos trabalhar muito aqui na questão da potência elétrica para poder ter um desempenho. Então, mais adiante vocês vão ver o comparativo de um perfil de pá desse tipo, do LVHS, para um perfil de pá de um HVLS. Okay? Aqui, então, o que aconteceu? Em 1998, portanto, há não muitos anos atrás, se comparando as tecnologias que já vêm avançando, já de séculos, né? Nós temos aí o ventilador HVLS, então, que é o ventilador de grande volume e baixa velocidade. Ele foi inventado ou desenvolvido pelo Walter Boyd, né? É um pesquisador, um cara que inventou várias coisas, e ele criou uma empresa nos Estados Unidos chamada Macro-Air, ao qual eu tive o prazer de ter contato lá diretamente nos Estados Unidos. Não conheci o Walter Boyd, porque ele já está aposentado, os filhos que estão cuidando lá. Então, ele teve esse desafio justamente iniciando para conforto de vacas. Teve uma outra aplicação que ele também mensurou, aliás, comentou, o pessoal lá no stand deles, numa feira que eu estava, que, na verdade, esse ventilador foi inventado para descer calor, ou seja, era um circulador de ar para vencer calor. Na metade norte dos Estados Unidos, Canadá, Europa, leste europeu, as fábricas de um grande pé direito, ela tem que enfrentar esses invernos rigorosos nessa região, onde nós temos 20, 30 graus negativos. Então, não tinha energia que chegasse de calefação para poder esquentar esse ambiente. Então, porque o ar quente, ele estratifica. Então, ele virava um bolsão da metade para cima do pavilhão e o chão de fábrica, que deveria ser aquecido, era muito complicado. Se tinha que gastar muita energia para isso. Então, esse ventilador girando muito lento, lá em cima, bem encostado no telhado, ele joga esse calor para baixo, esse bolsão de ar quente. Até hoje tem essas aplicações, se usa esse ventilador para isso, né? E não pode, o vento quente no inverno para uma pessoa não pode ter alta velocidade, tem que ser perto de 0,75 metros por segundo, senão fica desconfortável. Então ele conseguiu fazer isso e dali evoluiu também para usar, através de uma pequena modificação no perfil, para ventilação de conforto térmico, né? No verão também. Tá? Então, aí como é que é a física de produção de vento de um HVLS? Né?
é através de um perfil ASA. Esse é, digamos, entre aspas, o segredo do HVLS, né? Então, nós temos ali o sentido de giro, onde nós temos um perfil ASA que, ali em cima, ele tem um estreitamento quando ele corta o ar, e é sabido que na mecânica de fluidos, no momento que estreita um fluxo, ele reduz a pressão. Então, por diferencial de pressão, a parte de baixo, como reduz a pressão em cima e embaixo a pressão fica mantida, esse diferencial de pressão faz com que haja o deslocamento do ar, ou a sustentação, no caso de uma asa de um avião, né? Então, foi esse princípio físico que ele usou para fazer esse deslocamento de ar com uma eficiência muito grande. Pode perceber que aí não tem área de turbulência, ele é bem aerodinâmico, esse perfil. E então fica um deslocamento por diferencial de pressão, diferentemente do LVHS, que é por arraste, digamos assim, tá? Então, aqui é o segredo da eficiência dele. Agora, esse tipo de ventilador, ele perde muita eficiência se ele for colocado num anel, num duto, num difusor, por exemplo, porque aí ele vai ter que trabalhar como um ventilador comum, né? Porque ele vai ter que ter pressão para vencer o ar. Então, é uma questão, digamos, de utilização. Por isso que o HVLS ele não pode ser submetido a um anel circulando ele ou nada, coisa desse tipo. Nem uma grade não pode ser colocada nele, tá? Aqui, então, para que se entenda o que é a velocidade, nesses termos que a gente citou, o LVHS e o LVHS, nós entramos nessa equação, né, onde nós temos ali a velocidade periférica. O que é velocidade periférica? É a velocidade na ponta da pá. Então, para uma mesma rotação, quanto mais comprida essa pá, maior é essa velocidade. Então, o que acontece? No LVHS, dependendo da curva do ventilador, do perfil de pá que o projetista consegue trabalhar no projeto do ventilador, ele trabalha em média nesse range de velocidade periférica, né? Então, é o diâmetro do ventilador, lá o π, vezes, né, aliás, o D, vezes o π, vezes o N, que é a rotação por minuto, em RPM, né? Dividido por 60 nos dá a velocidade em metros por segundo. Tá? Então, esse range aqui é considerado alta velocidade. Tá? Então, aqui, claro, depende do objetivo do ventilador, ele pode ser uma exigência de baixo nível de ruído, de médio nível de ruído ou alto nível de ruído. Evidente que uma turbina trabalha numa velocidade periférica muito maior que essa, né? Já o HVLS, ele tem um range entre 18 e 22 metros por segundo, ou seja, isso é uma baixa velocidade, considerando a velocidade do LVHS. Então, por isso que é a low speed. Quando se fala em velocidade, é mais relativo à velocidade periférica do que à própria rotação. A rotação é a consequência. Então, essa é a velocidade que se fala nesses dois termos aí, nessas duas siglas de LVHS e HVLS. Tá? Então, aqui nós temos o seguinte: a tecnologia HVLS, ela tem os componentes de perfil asa nas pás, né? A hélice com diâmetro de 2,5 a 7,5 metros. Aqui entra outra questão física que não cabe a gente detalhar muito aqui em função do tempo, não é esse o objetivo. Mas não é possível se ter um efeito HVLS com uma hélice menor que 2,5, né? Já testes foram feitos, eu próprio já fiz vários testes aqui, e não se consegue esse efeito. Tá? Então, os ventiladores HVLS sempre vão ter diâmetros grandes, né? Resumindo, baixa velocidade periférica, grande vazão de ar. E aqui eu poderia acrescentar com baixa pressão. Tá? Aqui um baixo consumo elétrico, que é a consequência de toda essa física, né? Esse detalhe que eu já comentei aqui, e, consequentemente, um nível de ruído super silencioso. Então, todo ventilador HVLS ele é muito silencioso.
O ruído que pode se observar nele é alguma coisa mecânica, rolamento de motor, engrenagem de moto redutor ou coisa desse tipo, né?